É isso mesmo, Muito bom. eu concordo. E eu até acrescentaria, como você estava falando do sol, que ele representa uma nova vida, que é perfeita a sua colocação. São os mitos solares, né? Eu estava até aqui elucubrando, né? E vi um significado em adição a essa representação, que tal como o sol a cada dia representa uma nova vida, ele também representa o poder infinito do perdão e a crença infinita no homem. Porque imagine só, se o sol fosse intolerante com as nossas falhas, com os nossos pequenos ídolos, né? Com as nossas fraquezas, e não desse mais as caras no dia seguinte, o que nos restaria? As trevas, o gelo, a morte. Né? Então, numa leitura mitológica do astro-rei, né, do Sol, a gente começa a vislumbrar os valores humanos e morredouros, agiográficos, né? Valores esses, como o próprio nome fala, valor, Miguel Reale fala que direito é fato, valor e norma, valores esses que precisam vir a insuflar novamente o pulmão normativo brasileiro. Porque o pulmão normativo brasileiro, ele está encistado de normas, ele está como se fosse aquele pulmão doente, cheio de nódulos, cheio de nódulos que não permitem mais o fluxo do oxigênio. Ele está morrendo porque não é a quantidade, mas sim a qualidade dessas normas. Não é a quantidade de vasos sanguíneos, mas sim a desobstrução desses vasos sanguíneos que levam o oxigênio para o corpo e trazem o sangue carregado de dióxido de carbono para o pulmão para que sejam feitas as trocas gasosas na linguagem metafórica. Portanto, os valores tão gratos à civilização, né, Jorge e Gabi? A gente falou que o nosso webinar é para falar dos valores gratos à civilização, dentre os quais a aventura do herói, né? A trajetória do herói. Porque somos todos heróis. Mais uma vez, faço referência a um desenhinho que eu adoro, que é o Kung Fu Panda. Tem uma parte que o Kung Fu, o Po, né, que é o Panda, ele diz assim: somos todos heróis. E lá no primeiro Kung Fu Panda, primeiro desenho, ele estava numa fé inabalável do tal do pergaminho do dragão, porque a hora que ele lesse tinha que defender o pergaminho do dragão, a hora que ele pegasse o pergaminho do dragão, ele ia destruir o antagonista dele, ele ia conseguir salvar a China e tal. Por fim, quando ele pegou o pergaminho do dragão, não tinha nada na folha. Não tinha nada na folha, ele ficou meio absorto ali, até que ele viu a imagem dele refletida na água, né? Às vezes me corrija, não sei se foi refletido na água, na folha, eu acho que é na água. Aí caiu a ficha no povo, falou assim: sim, o pergaminho do dragão está falando que eu sou o herói mesmo, de mim mesmo. O herói está dentro de mim. Não tem uma fórmula mágica. Olha, vai resolver o problema do Brasil assim, assim, assado. Vai resolver o problema da minha finança assim, assim, assado. Hoje existem empresas de resolver a sua vida, né? Faça isso para você ganhar tanto, faça aquilo para você ganhar X. Não estou fazendo crítica, pelo amor de Deus, entenda assim. Mas assim, poxa, será que preciso nos ensinar a viver, sendo que esse aprendizado deve partir de nós mesmos? O que nós precisamos ser ensinados é pensar, né? Ensinados a pensar, ensinados a conduzir nosso pensamento. Agora, nós não podemos subrogar a alguém a nossa vida, porque perigoso de nos ensinar a viver é roubar-nos a nossa vida e nos transformarmos em autômatos muito facilmente manipulados pelos interesses mais inimagináveis que devem existir por aí, né? Então a literatura ela é disruptiva, ela fratura o normal, justamente porque ela dá um choque de realidade no leitor. Ela pega o normal e conta a história desse normal. Você vai lendo a trajetória de pessoas normais. Ainda que muito anormais, como os heróis mitológicos, eles sentem dor, eles sentem fome, eles traem, eles tropeçam, eles caem, eles levantam, eles recomeçam, como a trajetória dos astros no céu. Né? Uma leitura
cosmológica. E quem não leu, leia Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que é um anti-herói. O Dom Quixote, ele é um ensandecido. O nome dele, em verdade, o nome da personagem, lá dentro do livro, você vai descobrir, ele era um fazendeiro chamado Alonso de Ojeda. Né? Alonso de Ojeda, de tanto ler novelas de cavalaria, do ciclo arturiano, do ciclo do rei Carlos Magno, ensandeceu. Ele imaginou que o mundo ao qual ele pertencia, que era historicamente condizia com o período barroco na Espanha, o barroco espanhol, era aquele mundo lá da Idade Média, das épocas das Brumas de Avalon, da Inglaterra, do rei Arthur, de Rolando, a canção de Rolando, de Carlos Magno, o ideal cavaleiresco, né, dos cavaleiros andantes, aquilo que foi sublimado pela literatura, porque a história era diferente. Quem lê a história das cruzadas não vai ver nenhum romantismo na Idade Média. Era uma brutalidade, um negócio assim terrível, né? Mas o poeta, o escritor, é aquele camarada que tem um dom, para mim é o mais valorizado de todos os dons, enxergar o que há de melhor no mundo. Ainda que ninguém consiga perceber, diante da dura realidade da existência, quando o poeta vê e constrói um ser humano que você, lendo Don Quixote, parece que você conhece aquela pessoa, ele enxergou o que há de melhor no ser humano, ele enxergou o que há de melhor na civilização, ele enxergou porque ele teve algo que se perdeu diante da noite de sofrimentos. Ele tem fé no ser humano. Ele pode criticar, ele pode ser irônico, ele pode falar mal, ele está criticando os ideais cavaleirescos. Ele pode falar o Cervantes, está criticando. Mas lá no final, a grande ironia de Don Quixote, que toda a novela, né, de Don Quixote, ele é considerado uma novela. Numa outra live eu posso falar sobre os gêneros literários, o que é novela, o que é um romance, o que é um romance romântico, romance gótico, tem várias categorizações, né? Para mim é de segundo plano, é importante a gente ler a obra, gostar da obra e aprender com a obra. Mas o uso do cachimbo que entorta a boca, né, gente? Eu sou crítico literário, então tem que decorar essas coisas inúteis. E eu falava assim, literatura é a coisa mais inútil do mundo. E é por ela ser inútil que ela é valorizada, porque as coisas mais valorizadas não têm preço, são inúteis. Como que é inútil o olhar de um filho para a máquina e para o sistema político? Como que é inútil um flerte romântico? Como que é inútil uma estrela cintilando nas trevas da madrugada? Como que é inútil no vasto céu estrelado, as imensidões incomensuráveis que jamais tecnologia mais avançada conseguirá perlustrar. Então, tudo que é inútil é muito valoroso. E é tão valoroso que não tem como ser precificado, por isso que é inútil. Porque tudo que é precificado tem uma utilidade, tem um pragmatismo, tem um utilitarismo. Então eu falava assim, eu sou um estudioso das coisas inúteis. Eu amo o inútil. Eu amo a flor é inútil. Você já consegue abastecer seu carro com flores? Né? A flor é inútil. Eu amo o sorriso, eu amo o flerte, eu amo o olhar, eu amo o olhar de ódio, eu amo o olhar de amor, eu amo o olhar de comiseração, porque eu amo a emoção, eu amo o sentimento, eu amo aquilo que sacode as nossas certezas de que somos deuses e nos coloca no nosso quadrado da dimensão humana existencial. Né? Então, George e Gabriela, assim eu enxergo a literatura como um direito fundamental para preencher essa expressão de dignidade da pessoa humana. Eu vejo que a literatura, é lógico que ela seria uma espécie da educação, né? Educação é um direito fundamental de terceira dimensão, né? A educação, os direitos sociais. Mas a educação artística, tão desprezada na escola, porque ela é inútil, não cai no vestibular. Nada. Quando eu dei aula de literatura, então, os alunos perguntavam, isso cai no vestibular? Eu falava, meu filho, eu sou um professor das inutilidades.
Com certeza, se eu estou falando 2 semanas isso, é porque não vai cair. Então, cuidado comigo. E a molecada dava risada e continuava assistindo minhas aulas inúteis mesmo, sabe, Jorge? E não caía nada no vestibular. Mas nós dávamos risada, nós éramos felizes e eles liam os livros. Meus alunos liam Camões, os 10 cantos de Camões. Não sei se com medo de tirar a nota vermelha, o que tinha, mas eles liam. Liam Dom Casmurro, né? Liam o Crime do Padre Amaro, eles liam o Ateneu eles liam Guimarães Rosa, essas histórias, enfim. Era um momento inútil, uma questão no vestibular, ler um livro de quase 1000 páginas, mas se eles leram e eles gostavam e conversavam, eu tenho certeza que onde quer que eles estejam, eles vão se lembrar dessas aulas, como eu me lembro deles. E nos momentos em que eu estou triste, me sinto sozinho, eu me apego a essas lembranças. Como o náufrago se agarra à tábua que lhe passa à frente. E ele vai perceber que não se agarrou a uma tábua, ele se apossou de um continente em que ele foi um rei, porque ele foi feliz. Então, o que nos transforma em seres poderosos não é o nosso dinheiro e nem nossa influenciação política, mas sim o quantum de felicidade que nós temos. Então, o direito da felicidade é um direito fundamental. Direito esse já previsto na Carta do Bom Povo da Virgínia, 4 anos antes da Constituição norte-americana. Nos direitos humanos nós estudamos, né? O direito à felicidade como direito fundamental. E quando que foi previsto? Lá na época da Carta do Bom Povo da Virgínia, na independência norte-americana, que antecedeu há 4 anos a Constituição norte-americana, sabe? Então, o primeiro povo, o povo norte-americano, viu como direito fundamental a felicidade, não foi sem razão. Porque uma vida infeliz, convenhamos, quem estiver assistindo, ninguém merece. Ninguém merece uma vida infeliz. Né? Bom, agora eu vou passando a bola para vocês. Né? Se vocês me deixarem falar, eu vou falando. E olha que eu nem estou bêbado, não estou alcoolizado, não estou com efeito de entorpecente, não tomei meus remédios para dormir. Eu estou sóbrio, né? Mas eu vou falando, adoro falar. Sem estado alterado de consciência, né, Alexandre? Sem estado. Por enquanto. Mas, Alexandre... conversar em estado alterado de consciência. Santo Daime, vinho, né? Outras coisas que eu não vou declinar aqui, que o senhor é um professor, o senhor é um promotor de justiça, não posso falar. Estou com medo de estar correndo. Mas imagina o que seria, hein? Eu estou vendo o Cláudio Tchenamo aqui, estou vendo outro. Cláudio Tchenamo falou do Monteiro Lobato. O Brasil precisa de Monteiro Lobato. Sim, Cláudio. Perfeito. O Brasil precisa de Monteiro Lobato. Infelizmente, Monteiro Lobato é entendido só pelo Sítio Pica-Pau Amarelo, que é uma grande obra infantil. Mas ele não escreveu só aquilo. Né? Tem outros. Né? Na realidade, o Monteiro Lobato nem escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreveu o Pica-Pau Amarelo, a Globo veio e pegou todas as obras infantis dele e criou um enredo, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas você não vai encontrar uma obra chamada O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vai encontrar Renações de Narizinho, vai encontrar a Emília no País da Gramática, você vai encontrar Emília no País da Trigonometria, você vai encontrar o Pica-Pau Amarelo, o Saci, Caçadas de Pedrinha e por diante. São 17 obras infantis. A pergunta que eu fico sonhando, sabe, gente? Fico sonhando que eu estou no caldeirão do Hulk e vai a pergunta de R$1 milhão, sabe quem quer ser milionário? Vai ser assim: Monteiro Lobato não escreveu. Aí tá lá, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu vou acertar o sítio. Aí eu vou ganhar R$1 milhão, eu vou ser entrevistado, sabe? Plano carnal. Eu vou ficar. O pessoal vai começar a deixar de contratar a Juliette, me contratar porque eu ganhei. Eu fico sonhando. E sem ter o meu estado alterado de consciência. Que eu tanto mereço um dia ter, né? Realmente, uma conversa desse tipo seria apropriado uma bebida dionisíaca, né? A Tânia mencionou até caiu no celular quando fui falar de bebida dionisíaca. A Tânia, a nossa aluna lá da FACIC, falou que ela lembrou uma coisa muito séria, que o Monteiro Lobato está sendo cancelado. Eu não vou entrar nessa questão. Infelizmente, ele está sendo cancelado por ter sido mal compreendido, talvez nem tenha sido lido, que é mais triste. Se vocês lerem uma obra de Monteiro Lobato, chamado Negrinha, que ele é irônico.
O que é ironia? É uma figura de linguagem que você diz uma coisa para dizer outra. Então, na obra Negrinha, parece que ele está se comprazendo sadicamente pela tortura que a menina escrava sofria da Sinhá. Quem faz uma leitura superficial, nossa, esse camarada é um nazista, um fascista. Mas não, ele está usando uma basilar figura de linguagem chamada ironia. E ele demonstra como... se você nunca morreu e não quer morrer, e eu não quero morrer, mas quer saber como é que é a morte, leia Negrinha. Ele vai descrevendo o momento da morte da menina, de tanto ser torturada pela tomar cascudo, cocão pela Sinhá, e a menina vai lembrando da boneca e tal, e vai escurecendo. Quando ele põe o ponto final, você vê uma treva. Isso provoca, no seu sentido, você vê uma escuridão. Você passa até mal. Isso não é uma genialidade? Como é que vai cancelar um homem desse? Ele é o fruto da sua época. Ah, muita hipocrisia. Esquecer que nós, infelizmente, somos um país carregado de karma. Nós estamos há pouco menos de 130, 140 anos pós abolição da escravatura. Irmãos nossos, seres humanos, eram tratados como semoventes pelo ordenamento jurídico brasileiro há menos de 150 anos. Não dá para querer uma compreensão, graças a Deus hoje, dilatada, de respeito, de dignidade dos direitos humanos, de um homem, de um escritor que era contemporâneo à abolição da escravatura, né? Ele é um homem do seu tempo. E ainda sendo um homem do seu tempo, ele criticou como que o negro era tratado no Brasil. O problema está numa visão de século XXI, querer fazer uma crítica a um escritor do início do século XIX, com os valores do século XXI. Aí é terrível. Aí eu vou falar para vocês onde está o problema. Educação. Na escola. Quando a escola vira assunto de programa de televisão, quando a escola vira de pauta de debate político, independentemente de qual seja o ramo ideologizante a ser adotado, a educação virou qualquer coisa, menos educação. Aí fica muito... eu sou muito pessimista acreditar nesses discursos que vão elevar a consciência. Não, a educação se faz com sala de aula, caderno, livro, professor. E os professores têm de ser respeitados, têm que ganhar bem. Não é só ter um dia dos professores, o Tony Ramos, falando com aquela voz de carne friboi, aqui é friboi, professor. Né? Não, a gente não precisa disso. Né? Nós somos professores, a Gabriela é professora, George, professor, eu sou professor. Nós só precisamos, assim, sermos também objeto de endereçamento de um tratamento condigno, eivado, prenhe de dignidade da pessoa humana, porque somos humanos, na profissão mais humanista que é, de fazer com que as pessoas tenham um olhar livre de preconceitos de qualquer natureza. É assim que eu penso. Perfeito. Exatamente. Começou no vinho e foi terminar na questão cultural, no dionisíaco. Mas, Alexandre, só um parênteses com relação a isso. Eu estou lendo um livro chamado Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos, um filósofo brasileiro muito pouco conhecido, mas estou começando a ter contato com a obra dele agora. Ele é uma pessoa digna de ser chamado de filósofo, Mário Ferreira dos Santos. E nessa invasão cultural dos bárbaros, ele cita exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, lá na década de 50, de 60. Essa completa corrupção cultural, essa completa degenerescência de valores éticos e morais que nós estamos vivendo. A verdade é essa. Nós estamos no fim de um ciclo. Também conversava agora com amigos, só um parênteses também, outro parênteses, tem vários colegas aqui do MP também, que entraram na live, saudações a todos. Ex-alunos também, amigos, Gil Reis lá de Goiânia e vários outros ex-alunos aí que ainda fazem parte do nosso ciclo de amizade. Então, novamente cumprimentar a todos que chegaram depois.
Então, estava conversando com... Quero meus cumprimentos também a todos os que aqui estão conosco. Muito obrigado aí pela presença, né? E no final, se quiserem me mandar alguma pergunta, aí a gente responde na medida das nossas capacidades intelectivas, né? Se quiserem também depois entrar em contato por e-mail, eu declino meu e-mail. Pode passar para o pessoal, viu, Gabi? Sim, meu sim. e-mail, uma maior felicidade, se tiver alguma dúvida, uma indicação de livro, essa coisa assim. Né? Já tem até pergunta aqui tem pergunta já de aluno, e de amigo aqui para vocês, mas vou deixar vocês continuarem até respondendo o Cláudio. O Cláudio falou: Gabi, você não fala não, Cláudio, hoje eu vim aqui aprender com os dois. Hoje eu estou quietinha aqui, só extasiada com esses dois. Não, imagina, isso aqui é um diálogo apenas. É uma conversa entre primos aí e com colegas e amigos aí, e ex-alunos aí que se tornaram amigos, várias pessoas de parentes também, né? Rosinha entrou aqui, Moniquinha. Tainara, então nós estamos... Tainara. Abraço, Tainara. Então nós estamos vivendo, Alexandre, um final de um ciclo, um final de corrupção muito grande, de um ciclo. Com certeza um final do ciclo cristão, do cristianismo, né, com essa corrupção, com essa deturpação valorativa e ética ocidental dos valores cristãos, né? Não entrando em questões religiosas, apenas em questões valorativas. Nós estamos no final de uma era. Assim como houve o final de outras eras, nós estamos vivendo o final de uma era. Isso não faz com que a gente se entregue, mas isso deve muito fazer com que a gente busque manter esse mínimo de padrão ético e valorativo que dentro do Ocidente é representado pelo cristianismo e pela religião judaico-cristã como um todo, né? Então, falando de Mário Ferreira dos Santos, ele cita nesse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, é um livro fino, é um livro que ele chama até de uma denúncia, e fala de toda essa corrupção, dessa inversão de linguagens, hoje dessa cultura do cancelamento, dessa cultura do superficial. Aí, Alexandre e Gabriel e demais colegas, isso entra volta do nosso ponto da literatura, né? A literatura, como o Alexandre muito bem citou, como um elemento disruptivo da realidade, como elemento de interpretação da realidade, mas dentro de uma pobreza interpretativa muito grande, dentro de uma pobreza interpretativa apenas literal, perde a questão do simbolismo que existe na literatura, do simbolismo que existe na literatura de Monteiro Lobato, citado por Alexandre, que eu não conhecia, a questão de uma passagem do vida ou desse estado de consciência, desse estado para um outro estado, que você pode chamar-se de morte, é uma interpretação simbólica. Hoje, dentro da nossa cultura corrompida, da nossa cultura muito pobre, disseminada por falsos ídolos, falsos filósofos, a gente fica no superficial, a gente fica às vezes no literal, a gente quando muito chega no alegórico, mas a gente não vai na profundeza do simbólico. A gente não consegue. Por isso que eu falava com o Alexandre hoje à tarde, a gente precisa, Alexandre, resgatar a percepção simbólica da vida. A vida ela é muito mais simbólica do que material. O materialismo, inaugurado lá na no século XIX, vindo até agora no pós-modernismo, o ser humano não está dando conta de ele ser seu próprio gerador dos seus valores. Ele precisa voltar ao transcendente, ele precisa voltar ao simbólico, ele precisa voltar ao mitológico, não como limite, não como incapacidade de representar aquilo que sente, mas como a abrangência da sua percepção. Porque, como citado pelo Alexandre no início da nossa fala, o mito, o símbolo, ele abre a interpretação, ele não fecha. Ele não vai para o literal, não vai para o alegórico, ele abre. Você, através de um conto, você, através de uma obra magistral como Don Quixote, inclusive o livro que eu tenho de Don Quixote, que eu li 2 vezes, foi o Alexandre que me presenteou, está até ali na sala, estou olhando para ele, o Don Quixote, ele abre a interpretação. Se você focar apenas no Don Quixote ou no Sancho Panza, que é uma personagem imprescindível para você entender o que aconteceu com o Don Quixote, o Don Quixote, ele tinha, na primeira saída dele, ele tinha consciência do que estava fazendo.
Ele não era um louco, Don Quixote nunca foi um louco, e não pode ser tratado como um louco, mas ele também não pode ser tratado apenas como um visionário, e não pode ser tratado também por indivíduos de baixa cultura e de visão limitada da realidade como um revolucionário. Não é. Don Quixote, ele tem que ser interpretado como uma personagem junto com Sancho Panza, como a dissociação do material e do transcendente. Essa é a dissociação que não pode acontecer na nossa vida, que a gente tem que interpretar. A gente não pode, nós somos seres que vivemos nesse plano, nesse mundo sensorial, com certeza, mas nós somos seres que almejamos e percebemos, ainda que de uma maneira muito fina, o transcendente, como eu falei no início da nossa conversa. E a gente começa, na minha percepção, engatinhar e perceber o que é realmente a vida, quando a gente tem um vislumbre do que é o transcendente. Mas se nós fizermos a completa dissociação entre o transcendente e o material, a gente pode cair em equívocos. Como Don Quixote, salvo engano, na segunda saída dele, ou na terceira, que ele caiu nesses equívocos. E Sancho Panza, como instrumento, como um simbolismo do mundo material, ele trazia Don Quixote para o mundo material. Então os dois personagens eles precisam ser interpretados. É muito rico Don Quixote, a gente pode falar várias e várias lives aqui de interpretações simbólicas dele, mas nós não podemos nunca separar o material do material do transcendente, e sempre perceber nas obras literárias, que são disruptivas, sempre do simbólico. Um exemplo, o Alexandre citou A Noite, tem um autor também que eu gosto muito, chama Hermann Hesse. Muito bom, foi muito mal interpretado. Mágica, né? Montanha Mágica, O Lobo da Estepe, e chegou um livro dele essa semana que eu comprei, O Jogo das Contas de Vidro. E nesse livro eu estava lendo uma resenha sobre Hermann Hesse. Hermann Hesse foi muito mal interpretado. Ele era um indivíduo relativamente ali, que gostava da filosofia, da metafísica oriental, metafísica indiana. Tanto é que ele tem um livro que chama Siddhartha, mas o movimento hippie, movimento New Age, os neo-esotéricos, os neo-esquizotéricos, utilizaram a obra de Hermann Hesse de maneira equivocada. Eles não interpretaram Hermann Hesse como um indivíduo que buscava o transcendente, e que na obra dele, nessa obra aqui que eu vou começar a ler, tem uma fila de livros para ler aqui, mas eu vou vendo, eu vou comprando, mas eu já chego mais ou menos, Alexandre. Mas em Hermann Hesse, nesse Jogo das Contas de Vidro, ele consegue nesse livro a união entre o material e o transcendente. Porque ele buscou demais o transcendente na vida dele, e ele descreve isso nos outros livros, no Lobo da Estepe, por exemplo, o Teatro Mágico, aquele mergulho para dentro de si, que ele faz nesse livro, mas no Jogo das Contas de Vidro ele começa a adequar o transcendente com o imanente, o mundo material com o mundo transcendente. E o ser humano, ele só consegue ser um ser humano pleno quando ele é pleno entre o material, essa ligação dentro de si, ela é plena. O material, o mundo material que nós vivemos, temos que pagar contas, nós temos que se alimentar, etc., com o transcendente, que é o simbólico, ou é o mitológico, ou a máscara de Deus através de um mito. Então é sempre importante a gente nunca perder isso de vista. E só para citar uma frase de Hermann Hesse, ele num dos livros, ele estava analisando à noite o simbolismo das estrelas. E os seres humanos, quando ele vê a imensidão do universo, ali num céu estrelado, escuro, ele foca o que existe nessa escuridão. Geralmente é a pergunta que muitos se fazem. Mas ninguém faz a pergunta por que as estrelas estão brilhando. A gente tem que focar na luz. Né, Alexandre? Quando você olha aquela imensidão no céu absolutamente estrelado, para mim, até mais do que um céu azul, aberto, bonito, o céu estrelado, ele representa a nossa relação com o transcendente, com o imensurável, digamos assim. Mas a gente não tem que perguntar mais por que aquelas estrelas estão brilhando, o que existe de luz naquelas estrelas, não no que existe atrás da escuridão. Isso é o simbolismo, esse é o simbolismo de Hermann Hesse que a gente perde na literatura. Então muitos autores, pseudo-filósofos,
indivíduos aí que estão na grande mídia, que não podem jamais serem chamados de filósofos, porque eles não sabem interpretar o que realmente é o que é a vida, tem algum discursinho manjado, já muito repetido, eles limitam isso. Aí nós temos essa limitação que cai em cultura do cancelamento, que nada mais é uma tentativa ou uma exteriorização do ser humano de julgar outros seres humanos, de condenar outros seres humanos. A propalada ditadura que todo mundo condena. Ditadura do politicamente correto. Ditadura e cancelamos aqueles que falam algo com aquilo que não concordamos, né? É uma ditadura virtual. Né? O que seria isso há 2.000 anos, 2.500 anos? Seria aquele gesto lá na Arena Romana para matar o gladiador vencido. Cancela, ele tem que morrer, né? Opa, esse é legal. Tanto é que até o ícone é isso, não é? O ícone, dá um joinha, curte aí. Ó, não é isso? A representação, esse é um símbolo, um signo, né? Como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu, né? A Bíblia sempre acertando também.